Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo o presidente da Undime, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação aqui em Alagoas, Marcelo Beltrão, que é também secretário de Educação do município de Marechal Deodoro. Eu agradeço antecipadamente, secretário, a sua vinda aqui ao programa para falar inicialmente sobre esse segundo ciclo de formação dos dirigentes municipais de educação de Alagoas, que acontece hoje na Casa da Indústria, em Maceió. O que dizer dessa discussão frente ao contingenciamento de recursos, né, para a educação? São 20 anos, né, que vai perdurar esse contingenciamento definido pelo governo federal. Eu diria, Gorete, que o financiamento aliado à legislação que está totalmente sem sintonia, ele provoca um caos absurdo na gestão pública da educação, né? Ele coloca o gestor municipal contra a categoria, quando o piso salarial, por exemplo, que é uma das legislações que são impostas aos municípios, ela não está sintonizada com o financiamento. O contingenciamento ele prejudica, mas eu acredito que a grande dificuldade é a legislação que não está casada com o financiamento que está sendo posto, né? O Fundeb ele vai expirar em 2020 e já está se abrindo discussões para a permanência e a forma de permanência do financiamento. E as metas, não é, que foram colocadas também, né? As metas que são impostas também não estão todas sintonizadas. Então, eu acredito que a Câmara Federal e o Congresso como um todo, ele tem muito trabalho a ser feito para poder casar o financiamento com a legislação e as metas possíveis de ser atingidas. Então, é um trabalho que tem que ser muito sério, levado adiante para que os gestores municipais possam ter a capacidade de alavancar a educação pública do nosso país. De fazer valer a gestão necessária para tirar os estados, os municípios dessa condição, não é, de analfabetismo, por exemplo. Tem avançado um pouco, né, muito pouco, não é o que a sociedade carece, precisa e urge uma educação de qualidade, porque, Gorete, em qualquer mesa que se está conversando, seja ela no almoço, seja ela num papo descontraído, quando se discute as mazelas da sociedade, todos são unânimes que a solução seria uma educação de qualidade. Então, a educação de qualidade, ela que já levantou países que foram destroçados pela guerra, por outras intempéries, como a China, por exemplo. Como o Japão, né, a Coreia do Sul. Então, são a solução para o nosso país. Então, precisa que se tenha uma discussão séria para dar o apoio necessário aos gestores municipais, porque todos os gestores, Gorete, têm a consciência, a população alagoana, que todos os gestores querem fazer o melhor pelo seu cidadão. E precisa desses instrumentos para fazer a gestão. A gestão hoje ela está muito falha por conta da legislação que não casa com o financiamento. E ainda mais o que você levantou com o contingenciamento a longo prazo, dificulta bastante a ponta, aonde está realmente acontecendo. O chão da escola. Exatamente, exatamente. Pois bem, em relação à responsabilidade compartilhada, o que dizer hoje dos entes, não é? Nós temos governo federal, estados e municípios. Como fazer pactuar? Isso sempre foi falado a cada indicador negativo na educação e, na prática, o que é que a gente pode mensurar do que está sendo feito? Eu venho defendendo na frente da Undime uma forma parecida do que acontece com a saúde. As decisões elas são tomadas com câmaras a nível de estado bipartite e a nível de governo federal tripartite. Então qualquer legislação e qualquer programa ela teria que passar obrigatoriamente por essas três instâncias. O município, os estados e a União. Tá? O que acontece, o que vem acontecendo e ainda permanece, alguns programas que foram impostos ao município são programas legais que dão apoio, que são periféricos e apoiam realmente uma educação de qualidade, mas são programas federais que não estão sintonizados
financeiramente. O financiamento não vem acompanhando o que o país vem passando. Tá? Por exemplo, nós temos o Programa Nacional do Transporte Escolar. Ele não tem uma política de reajuste. Então, ele hoje está sendo repassado o mesmo recurso per capita por aluno? Per capita por aluno por ano, de 8 anos atrás, quando o óleo diesel custava R$ 1,50. Hoje muito distante da realidade, né? Isso força o município a colocar uma contrapartida maior para poder executar o serviço. Né? Então, precisa que se tenha realmente, que seja posto à mesa a responsabilidade de cada ente federado e que seja realmente praticado, né? Para que a gente possa dividir essa responsabilidade e atuar no sentido de dar essa educação de qualidade à população alagoana. A reforma do ensino médio, ainda que não tenha uma implicação direta na rede municipal, o que cabe a ela constitucionalmente é a responsabilidade do ensino na fase do ensino fundamental, né? Menor ou maior das séries iniciais ou o restante das séries. Mas a gente sabe que na prática os municípios, eles têm feito parcerias para viabilizar a continuidade, porque não adianta você garantir o ensino fundamental e não ter espaço para atender a demanda para o ensino médio, né? O Estado, a gente vem acompanhando um esforço do secretário Luciano em reformar os prédios já existentes e construir novas estruturas para atender essa demanda do ensino médio. Eu sou, assim, de formação engenheiro, né, Gorete? Então, as minhas coisas eu costumo usar o termo prático para poder solucionar. Você falou, né, sobre o currículo do ensino médio e eu, quando faço as minhas palestras, vou mais embaixo, como se diz, a alfabetização. Tem que ser a prioridade de qualquer município. Tem que fazer primeiro a base. Nós recebemos o resultado do Estado de Alagoas na avaliação nacional da alfabetização. Está muito a desejar. Está muito aquém do que a sociedade merece. Então, eu acho que tem que ter um grande movimento e aí parte também da própria população de fazer um esforço, de fazer uma boa pressão em todos aqueles que são responsáveis pela execução da educação, de cobrar a qualidade, porque é a base, né? Então você imagina que você está enxugando uma poça que é gerada por uma torneira, enquanto você não fecha a torneira, você não consegue enxugar aquela poça d'água. Tá? Então, aquela poça d'água que vai se formando ao longo do tempo, né? Eu, quando assumi Marechal agora, encontrei analfabetos nas séries subsequentes à alfabetização. Então, se a gente focar numa alfabetização de qualidade, eu tenho certeza que o próximo fluxo que virá bem melhor e com mais estrutura para entregar o ensino médio a alunos que realmente já têm uma base curricular bem formada, de acordo com o que preceitua a BNCC. Pois é, a educação infantil, ela é consequência também de uma rede que se estruture para receber, por exemplo, as crianças na idade de estarem nas creches, né? E creche também é um problema enorme para os municípios, né? Ele perpassa também pela questão do financiamento. Exatamente. O aluno de uma creche, ele custa 3 vezes mais do que um aluno do ensino médio, por exemplo. E ele recebe menos do que o per capita da creche é menor do que o do ensino médio. Então, essas questões que a gente tenta chamar a atenção do Congresso para que seja regularizado. O financiamento, ele tem que caber dentro da despesa real, tá, Gorete? Então, a creche, para se atender à demanda preceituada pelo Plano Nacional da Educação, ela precisa passar por uma grande recomposição do financiamento para essa modalidade de ensino. Hoje, aqui em Alagoas, nós temos números, dados que indicam qual é a nossa demanda e o gargalo que existe nesse setor,
Tem pela matrícula, Gorete. Eu não posso te afirmar hoje com precisão o momento atual, porque o censo foi fechado há pouco. O censo oficial fechou no dia 11 de outubro, a gente ainda não tem o resultado. Mas a gente tem uma demanda superior a 60% ainda para atender nas creches. Creche que eu falo de 0 a 3 anos. Tá? Então a estrutura é uma estrutura mais especial, são menos alunos por profissionais. Né? Você não consegue colocar numa creche, por exemplo, mais de 15 alunos, 15 crianças. Né? Os cuidados são mais especiais, são mais específicos. Tem que ter uma atenção mais especial, um acompanhamento de saúde. Enfim, então, essa demanda passa pela regra do financiamento que está posta hoje ao Brasil. Pois é, cuidados com a primeira infância significa alunos bem-sucedidos em todas as fases da educação básica, não é? E chegando, claro, à educação superior, sem aqueles traumas que os professores lá se debatem com alunos que chegam totalmente incapacitados, não sabem nem como passou, né, pelo Enem, o vestibular, digamos assim. Pois é, então é uma atenção especial. Eu venho falando para os dirigentes municipais que a gente tem que dar uma atenção especial, prioritária, para acompanhar o desenvolvimento do primeiro ciclo, que vai até 6 anos, é onde ele aprende todas as habilidades necessárias para dominar a escrita e a leitura, que é o ponto básico. É o básico, é o pilar, é o alicerce para começar a formar aquele cidadão. Pois bem, falemos, já que o senhor falou no ciclo, que é importantíssimo, o ciclo básico, falemos agora especificamente sobre esse segundo ciclo de formação dos dirigentes municipais. Né? Qual é a ótica dessa discussão principal? Olha, a gente está com o PAR, né? O Plano de Ações Articuladas, que é um instrumento e é o sistema do governo federal para o município se habilitar a captar os recursos necessários e dar apoio à adequação da rede. Novas escolas, por exemplo, nós temos em vários municípios, eu vou falar especificamente de Marechal, alunos sendo atendidos de uma só escola em 3 prédios diferentes, porque a demanda é maior do que a estrutura permite. Então isso carece um esforço maior do diretor da escola, tem que dividir as equipes de serviços gerais, as merendeiras, né? Os professores dão uma aula numa escola, depois correm para outro prédio. Então essa adequação terrível, né? Essa adequação para colocar todos esses alunos numa só estrutura mais adequada e que possa dar ao profissional do magistério, que é a locomotiva da educação. Eu considero o magistério o profissional mais importante, mas não é o único, né? Nós temos a atenção especial das merendeiras, que fazem com todo carinho a merenda. A comunidade escolar. A comunidade escolar. Então, são vários componentes que precisam ser garantidos para poder fazer uma educação de qualidade. Mas, enfim, o segundo ciclo hoje é para justamente capacitar as equipes dos dirigentes municipais a acessar o sistema, inserir os diagnósticos corretamente, que há pouco tempo atrás eram contratados técnicos que faziam de vários municípios e não tinham uma situação da realidade local de cada município, e o Ministério ele glosa esse tipo de ações. Então precisa que cada município faça o seu diagnóstico de acordo com a real necessidade de cada um. Então, melhorar a estrutura é com certeza um dos grandes componentes para uma educação de qualidade. Pois bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo do Frente a Frente e voltamos em 1 minuto. Até já. Eu fiz o teste de AIDS porque eu quero ser mãe. Mulheres, se liguem e peçam o teste HIV na gravidez. Em qualquer unidade de saúde pública você faz esse teste gratuito. Se der negativo, eu vou continuar me prevenindo, o meu estilo de vida está ótimo. Se der positivo, o quanto mais rápido eu souber, melhor para mim, que eu vou ter uma qualidade de vida melhor e vou poder me cuidar. A melhor forma de você se prevenir realmente contra o HIV é usando camisinha. Previna-se sempre. Cidadania,
É isso que a gente precisa para que nossos direitos sejam respeitados e garantidos. Assim, se você comprou um produto com defeito que não possui peça para reposição ou necessita se informar sobre garantia, seja consciente. É fácil como movimentar um dedo. Entre no portal IDEC e saiba mais sobre seus direitos. IDEC, cidadania se conquista. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o secretário municipal de Educação de Marechal Deodoro, Marcelo Beltrão, que também é presidente da Undime, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação aqui em Alagoas. Bem, falemos ainda sobre essa questão da educação básica, com, claro, ênfase à educação, que é constitucionalmente a obrigação dos municípios. O que dizer hoje da relação dos municípios com o governo federal, quando se trata de cobrar uma atenção especial no que diz respeito ao financiamento? A gente tem a Frente Nacional dos Municípios, a mobilização se dá também pelos prefeitos que vão a Brasília sempre cobrar uma atenção maior, e o que a gente observa de parte do governo federal há cerca de mais de um ano é essa instabilidade política que desencadeou na instabilidade econômica do país, e o que a gente vê são os recursos que poderiam estar não só na educação, como na saúde, como na segurança, na atenção básica do que a população precisa no país, ser deslocado para outras vias não republicanas, digamos assim. Como observar esse momento, secretário? Essa relação, Gorete, eu tive uma experiência à frente da Associação dos Municípios Alagoanos, continuo ainda como diretor da Confederação Nacional dos Municípios e hoje presido a Undime, que muito me orgulha. No que se diz respeito à educação, falei um pouco sobre os programas que são impostos por pessoas que acham que aquilo realmente vai ajudar, sem poder dialogar um pouco mais do que seria a real necessidade da educação no município. A gente, por exemplo, estamos passando ainda por um programa que foi de construção de novas creches, por exemplo, para poder atender a demanda reprimida nos municípios. Foi imposto um modelo de construção como chamado método inovador e não andou para frente, né? Foi uma licitação feita pelo FNDE, onde teve uma empresa vencedora e o município teria que fazer adesão para poder contratar. Resultado, a empresa não teve a capacidade de executar as obras que foram contratadas. Tradicionalmente ocorre isso, né? As construtoras mergulham na licitação sem ter a condição de dar conta do trabalho e depois vai solicitar aditivo para a conclusão das obras. Pois né? Nós temos aí uma infinidade de creches Brasil afora, né? Nós temos aqui uma grande quantidade no estado de Alagoas que foram paradas, outras que não tinham sido começadas foram alteradas para o método convencional. Mas o que é que eu quero dizer com isso, né? Que a gestão do município se tira muito da autonomia do prefeito solucionar. Já se vê a regra pronta e com a dificuldade imensa de poder executar, às vezes, uma ação que não é a realidade do município, né? Então, a gente sempre passa pela quebra da autonomia do gestor municipal, de poder definir e decidir qual seria a melhor opção para o município. Então, essa creche com método inovador é um dos exemplos que temos aí Brasil afora, de se ter por exemplo, um piso nacional, né, único, com o tamanho da diversidade do nosso país, com diferentes realidades.
Então, enfim, a grande dificuldade é exatamente essa, de poder ouvir mais para tomar as decisões e respeitar as diversidades de cada município. Nós falamos, não é, sobre a questão do financiamento, e aí eu vou para uma questão específica que, vez ou outra, a gente observa denúncias na imprensa sobre a gestão da merenda escolar. Algumas escolas, quando há essas denúncias, aparecem oferecendo aos alunos um dia suco com bolacha, outro dia bolacha com suco. Merenda escolar é um item fundamental no processo de aprendizagem, sobretudo das crianças. E essa questão, como a Undime observa na correlação entre aprender e se alimentar de uma forma transparente, honesta nos municípios? A merenda, Gorete, é um dos componentes sagrados da educação básica. Tem muitas localizadas onde a merenda é a única refeição daquela criança, tá? Ou é a primeira, enfim, ela é muito importante para garantir o valor nutricional necessário para absorver as informações que estão sendo repassadas para aquela criança. Então, essa gestão da merenda, ela passa muito pela condição de cada município também, né? O apoio que se tem do programa federal, que teve um certo reajuste esse ano, mas que está defasado o valor em mais de 60% em relação à origem de quando foi criado esse programa, ela faz com que o município, num momento como esse, não tenha como garantir a contrapartida necessária para dar esse valor nutricional mínimo exigido. Isso é um dos motivos, né? A má gestão é outro motivo. Nós, em Marechal, vou me reportar muito a Marechal, porque é a experiência que eu estou vivenciando hoje, né? O prefeito Cacau, o prefeito Cláudio Filho, ele garantiu a contrapartida necessária para os valores nutricionais. E eu recebi várias denúncias no começo da nossa gestão de que estava faltando merenda. Não tem como faltar merenda, porque o valor é calculado per capita por dia. Pode haver má gestão nas escolas também. Então não passa por uma má gestão só do gestor, do prefeito ou do secretário. As escolas que são autônomas... Elas têm autonomia para administrar. Pelo menos enquanto eu... Fluxo. Aonde eu governo, as escolas têm que ter autonomia. Os diretores das escolas, eles precisam ter uma liderança com a comunidade e fazer com que aquela escola independa da secretaria para poder funcionar. E tem os conselhos também de alimentação escolar. Tem que colocar os conselhos para funcionar. A força da população, ela é muito importante nesse momento para dar qualidade. E as merendas, às vezes, dava para uma escola, né, com per capita igual a outra que não dava. Então, o conselho tem que atuar nesse momento também. Então, ela passa, lógico, por muitas dificuldades, né? Eu citei alguns itens que podem acontecer, né? Tem vários gestores da merenda escolar, nós temos o diretor, nós temos a equipe lá das merendeiras, nós temos várias pessoas que são responsáveis e, lógico, nós passamos por um problema de financiamento que também é um componente a se observar. Mas é muito importante para garantir ao aluno assimilar as informações que estão sendo repassadas. Em relação à adequação das escolas para ter no seu acervo também as bibliotecas, há uma preocupação já discutida em âmbito nacional sobre a adequação das escolas a essa necessidade básica da pesquisa, que a gente pode observar que com a internet, nem todas as escolas que estão naquela condição de difícil acesso, elas também têm acesso à tecnologia, digo acesso físico como também à tecnologia. E para isso tem que haver a compensação de ter uma estrutura física de uma biblioteca, claro, com acervo atualizado. Essa é uma meta que se coloca para o país, mas que já se sabe que não vai se cumprir dentro do tempo determinado. Há uma preocupação em Alagoas nesse sentido, da Undime também? Há uma preocupação da Undime e dos municípios em relação ao cumprimento dessa meta, né?
Segundo dados do Todos pela Educação, que é um movimento muito legal, que está sendo capitaneado pelo Mozart, o nosso colega aqui pernambucano, precisa se construir, para cumprimento dessa meta, 36 bibliotecas por dia no país. Por dia? Por dia. Então... Resultado de anos sem investimentos. Há uma dificuldade no investimento dessa área. Mas temos soluções que podem ser inseridas dentro da escola, né? Você falou mesmo a questão da internet. Nós temos um programa muito legal do SESI, que queria até agradecer o Dr. Zé Carlos Lira pela condução aqui no nosso estado, que são as indústrias do conhecimento, né? Que ele não faz parte da escola, mas em parceria com os municípios, vem a cobrir esse déficit um pouco. São bibliotecas com acervo literário, com livros e com computadores à disposição da comunidade para acessar também a biblioteca virtual. Nós temos eu fui a uma visita com a professora Ana Deise aqui em Maceió e vi uma biblioteca ambulante, um ônibus com a biblioteca que vai percorrendo as escolas município afora. Sobretudo na zona rural dos municípios, né? Seria um projeto interessante para poder, pelo menos, ajudar no cumprimento da meta, no sentido não do cumprimento da meta, mas no sentido do objeto da meta, que é levar a informação aos alunos. E temos ainda algumas opções que eu já procurei informações sobre videotecas, onde tem acervos literários contados em vídeos, algumas obras literárias, alguns modelos em DVD, que também pode ser utilizado e ocupa um espaço menor da escola. Mas, enfim, a Undime ela vem com preocupação, é um cumprimento que é muito importante para as escolas, mas eu vou fortalecer o que eu falei no início da entrevista, que é a alfabetização de qualidade. Precisamos, primeiro, cumprir essa meta de que o aluno seja alfabetizado na idade certa, para então levar essa meta com mais altivez. Eu acho que a meta da alfabetização na idade certa, ela tem que ser prioritária. Que é um prejuízo não só para o aluno, mas para toda a turma, não é? Quando se tem um aluno alfabetizado fora da idade séria, não é? Ele fica distorcido, totalmente ele perde alijado. O time da evolução da sua... É até constrangedor, não é? Eu tenho vários alunos, tenho distorção de idade séria de alunos com 14 anos, tendo que estar estudando com alunos de 9, por exemplo. O conteúdo é diferenciado. Mas, enfim, eu acho que a meta da biblioteca é uma meta a ser perseguida, mas eu vou priorizar na gestão da Undime a meta da alfabetização na idade certa, porque ela é pré-requisito para todas as outras metas. Certamente. Secretário, o que dizer da discussão polêmica da ideologia de gênero nas escolas? A Undime tem se debruçado nessa discussão também? Olha, Gorete, a gente foi pouco acionado nesse momento, né? Eu tenho uma opinião pessoal que pode ser discutida, levada à discussão para os demais colegas. Né? Saber muito o que significa a ideologia de gêneros e respeitar as diferenças. Mas a ideologia de gêneros, no sentido de quando se levanta as discussões que alguns movimentos que já foram criados aqui a nível de Estado, eu, quando presidente da AMA, fui acionado, e alguns textos realmente não condiz com o conceito de família que eu tenho. Tá? Então, eu acho que... De acesso a algumas informações que não estariam dentro da idade do aluno adequada. Né? Que é uma educação que tem que ser da família de responsabilidade do pai para o filho, por exemplo. Então, eu acho que tem muita coisa mais importante a ser discutida nesse momento. Eu acho que a alfabetização na idade certa, ela é o ponto a ser discutido. Tá? A ideologia de gêneros, eu acho que tem
a gente já passou, eu fui alfabetizado, estudei, fiz nível superior, pós-graduado, e não teve a necessidade de se discutir ideologia de gênero. Eu acho que pode ficar mais para frente e não ser inserido nesse momento. A tolerância poderia ocupar um espaço mais generoso nessa discussão em relação à postura da comunidade escolar, às diferenças e não à discussão propriamente dita da ideologia de gênero? Eu usaria mais o bom senso. Eu acho que tolerância, bom senso. O bom senso de não se ultrapassar o direito do outro, mas o que me impressiona nessa discussão, Gorete, que a mobilização para ele é muito maior do que a discussão para a alfabetização na idade certa. Eu acho que a sociedade tem que se mobilizar mais por aquilo que realmente interessa para a educação. Eu acho que a discussão pode tirar de pauta tanto daqueles que defendem como daqueles que criticam e unir esses dois blocos em torno de uma alfabetização na idade certa. Eu acho que urge muito mais do que uma discussão. Esse ponto de pauta, é uma questão secundária. É secundária. Eu sinto, assim, muita agonia, muita necessidade de que a gente está discutindo a pauta errada. Tem que juntar aqueles que criticam e aqueles que apoiam essa ideologia de gêneros, esquecer a ideologia de gêneros e discutir a alfabetização na idade certa. É isso. Bem, secretário, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já, o Frente a Frente está de volta. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Preserve a privacidade de sua família. Hoje eu queria falar com você sobre um assunto super importante: educação. Khan Academy é o maior site para aprender matemática do mundo inteiro. Só para você ter uma ideia, é lá onde os filhos do Bill Gates estudam. Então você que está me vendo, junte-se a milhões de pessoas no mundo inteiro e acesse agora mesmo khanacademy.org.br. Aprenda mais! Estamos de volta com Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe o secretário municipal de Educação do município de Marechal Deodoro, Marcelo Beltrão, que também é presidente da Undime, a União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação aqui em Alagoas. Secretário, como o senhor falou na questão da alfabetização como uma política, digamos, primordial no processo de desenvolvimento social do país, eu entendo assim, não é? Que a partir da alfabetização que a consciência cidadã se estabelece, não é? Então, como fazer valer essa determinação num estado como o nosso, que depende ainda, apesar do esforço do governo atual de estabilizar as contas públicas, de não estar passando por essa crise que alguns estados do país, como o Rio de Janeiro, por exemplo, passa, e encontrar caminhos para viabilizar a educação básica. Como o senhor vê essa situação? Só um parêntese no que você falou, Gorete. O estado de Alagoas, o governo está de parabéns pela condução da política fiscal e econômica do estado, né? O estado de Alagoas, ele historicamente não deu muito exemplo nesse quesito. E tem pago suas contas, feito investimentos com recursos próprios, que há pouco tempo a realidade não era essa. Então eu queria assim, abrir esse parênteses
para poder parabenizar o governo do Estado nesse sentido. E o investimento na educação pública, ele tem que ser tripartite. Ele precisa do apoio do governo do Estado, que, aliás, é uma das funções. A educação pública está dividida com a responsabilidade da educação infantil exclusivamente por municípios, a fundamental compartilhada com os estados, o médio com o Estado exclusivamente, e o ensino superior, Estado e governo federal. Só que o governo do Estado ele tem a obrigação de poder incentivar as políticas públicas para que as metas elas sejam tangíveis, alcançadas. E a Undime ela carece do Estado e do governo federal mais próximo para as realidades locais. Venho conversando bastante com o Luciano, ele vem atendendo às nossas expectativas. Uma delas foi a municipalização do transporte, o programa Escola 10 que começou um pouco sem direção. Hoje já conseguimos, junto com o Estado, que é uma ação muito importante, de trabalhar junto com o município. Tem muita coisa para aperfeiçoar, mas o Estado tem dado... Que consiste em quê, basicamente, secretário? São ações de acompanhamentos do diagnóstico local de cada município para fazer intervenções no momento certo. Compartilhadas. Por exemplo, a evasão escolar. Eram informações que eram dadas no final do ano letivo e não tinham um acompanhamento frequente de poder ocupar essas vagas. Tratar essa evasão no momento que o aluno se afastou da escola. Saber a razão, por exemplo, né? Por exemplo, um aluno que não tenha assimilado o conteúdo para aquele bimestre, a gente está atento para que aquele reforço seja dado naquela época e não esperar que o aluno tenha sido reprovado no final do ano, quando não se tem mais tempo de fazer nenhuma intervenção. Então, é um programa que vem se aperfeiçoando, né? O que vale ressaltar é a iniciativa do governo do Estado de estar pronto para apoiar essas ações. Então, de forma que a gente precisa estar sempre moldando e aperfeiçoando. As dificuldades os obstáculos precisam ser ultrapassados, mas que esse direcionamento do governo do Estado em municipalizar algumas ações, como eu falei, do transporte e agora desse apoio da Escola 10 para os municípios, eu acho que é o caminho certo. Precisa se achar o ideal, a forma correta da gente tratar e colocar numa mesa qual é o papel do Estado, qual é o papel do município. Mas o caminho está certo, a iniciativa é merecedora de aplausos, porque eu já fui presidente da Undime em outra oportunidade, em 2004, 2005. Os municípios davam apoio no transporte escolar do Estado e o Estado não cumpria o papel do financiamento para os municípios. Isso é uma ação compartilhada. Se uma parte falhar, né, compromete todo o sistema. Mas, no caso, era uma ação e responsabilidade do Estado, do ensino médio, e não era repassado ao município aquele apoio ao transporte do aluno do Estado. Exatamente. E hoje o Estado se antecipou e vem repassando e cumprindo rigorosamente os compromissos que fez com os municípios. Então, é um novo tempo que merece aplausos, que precisa ser aperfeiçoado, lógico, mas as iniciativas elas estão postas e vejo o secretário Luciano aberto a sugestões. Então, espero que em pouco tempo, em curto prazo, uma ação bem forte da Undime com o governo do Estado, ela pode dar bons resultados em curto prazo para os próximos anos. A parceria é a palavra de ordem, né? Parceria é a palavra de ordem. E a gente vê o Estado hoje muito aberto a essas parcerias. Secretário, o Estado tem desenvolvido a experiência bem-sucedida da escola em tempo integral. É uma referência, não só para... Observa-se que alguns problemas pontuais, mas isso a gente acredita que faz parte do processo, né, de quando se inicia qualquer processo, seja ele na educação, pode ser na saúde, na segurança, enfim.
O que dizer da implantação da escola em tempo integral também na educação infantil ou na educação fundamental, no ensino fundamental? Eu acho assim, quanto mais tempo você mantiver os alunos na escola, mais eles têm uma tendência de aprender. O que me incomoda é o financiamento. Tá? Sempre esbarra nessa questão do financiamento. A regra imposta pelo Congresso, né, pelo governo federal, é que o aluno que esteja no tempo integral, o dobro das horas que deveriam passar na escola, as horas mínimas, que são 800 horas letivas, ele só vai receber 30% do recurso a mais. Deveria ser. Ele tem 100% de custo a mais. Uhum. Então você termina que, salvo alguns casos, quando se tem um aporte para poder garantir o programa real da educação integral, você vai oferecer uma educação em tempo integral que não seria condizente com o projeto, com o programa. Porque o financiamento quando não garante o financiamento, ela vai, lógico, passar por dificuldades. Então, a única ressalva, mas a educação em tempo integral, ela é muito importante desde que você tenha a estrutura necessária e o financiamento necessário para garantir o conceito da educação em tempo integral. Com esse contingenciamento definido pelo governo federal de 20 anos, um período muito longo, a gente observa que há 2 anos um contingente de milhões de pessoas estão voltando à condição da pobreza no país. Isso é fato. E aí as oportunidades, elas também cessam. Né? Como falar em financiamento que é necessário, é cada vez maior a necessidade, quando o governo federal estabelece esse contingenciamento? A gente está vivendo aí uma dicotomia, né? Uma contradição e, por outro lado, observando a Operação Lava Jato, vendo os recursos que poderiam estar sendo destinados a essas necessidades básicas da população, indo parar em malas de dinheiro. Como o senhor vê uma situação como essa? Eu acho, Gorete, como eu falei, eu tenho minha formação em engenheiro e a conta sempre precisa fechar, precisa arrecadar e saber investir corretamente. Tem algumas reformas que estão em andamento. Tá? Eu acho que o governo federal, que é o responsável pela política fiscal e econômica do nosso país, ele tem que dar o direcionamento correto, sem que haja um prejuízo para a sociedade, mas que garanta as políticas públicas essenciais. Então precisa estabelecer o que é a política pública essencial. Eu acho que não pode faltar recurso para a educação. Mas ao que parece, o governo não tem projeto, está fazendo as reformas, mas não visualiza, apenas se diz que as reformas são necessárias para que investidores internacionais voltem a acreditar no país. Ora, essa questão não emplaca, porque a gente sabe que investidores vão investir em mercados seguros, senão não fariam isso na Europa ou nos Estados Unidos, né? Perfeito. Em países desenvolvidos. Perfeito. Que a inflação é negativa, muitas vezes. É uma questão que precisa a locomotiva precisa ser o governo federal. Então, e as prioridades precisam ser elencadas. Então, você não pode deixar... Acho que você tem que discutir educação e saúde, garantir o orçamento para poder investir nas outras áreas, né, que é a infraestrutura, o crescimento. Mas a educação e saúde, ela precisa ser prioridade. Então, o orçamento deveria partir. Garanta a educação, garanta a saúde, faça as suas reformas com esse planejamento e vamos tratar do restante com o que sobrou, mas que caiba dentro do orçamento. Com transparência, não é, secretária? Transparência. Essa é a palavra de ordem no momento, não é? Bem, eu agradeço, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, e eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Frente a Frente. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Gorete. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente.